E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos entender o que é tempo atmosférico, o que é clima e como diferenciá-los, ok? Mas primeiramente, eu quero que vocês compreendam o que é atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Gente, da mesma forma que os animais aquáticos estão mergulhados na água, certo? Nós, seres que vivemos na superfície, estamos inundados por ar. Nós não estamos no vazio, certo? Nós estamos mergulhados também num conjunto de substâncias que formam a atmosfera. A atmosfera ela vai ser, vai ser tipo uma casca que envolve o planeta Terra, só que feita de gases, feita de ar, certo? E na atmosfera, a atmosfera ela é muito importante para a vida no planeta Terra. Por quê? Em primeiro lugar, o que os seres vivos fazem? Respiram, certo? Então, alguns seres vivos respiram oxigênio, outros gás carbônico. Os dois elementos, esses dois gases, estão na atmosfera. Outra coisa, a atmosfera ela nos protege dos perigos do espaço sideral. Que tipo de perigos seriam esses? Em primeiro lugar, a radiação solar, certo? Se não fosse a atmosfera, muito provavelmente o planeta Terra ele jamais teria vida, porque ele teria temperaturas muito mais altas, certo? Porque a atmosfera ela nos protege de boa parte da radiação do Sol. Ela filtra a radiação do Sol. A radiação solar ela acaba tendo menos intensidade, ela acaba provocando menos calor, exatamente por causa da atmosfera. Ela serve para nos proteger desses raios, certo? E regula a temperatura do nosso planeta. E ela também nos protege da colisão, do choque com outros corpos celestes. Por exemplo, asteroides, meteoritos, certo? Os meteoros, a maioria dos meteoros que chegam ao planeta Terra, eles não chegam no chão, eles não tocam o solo. Por quê? Porque eles têm um atrito com a atmosfera, com o ar, e nesse atrito eles acabam queimando ainda na atmosfera. Quando a gente observa o céu e vê, por exemplo, estrelas cadentes, o que nós estamos vendo é um meteoro, certo? Um astro, uma rocha espacial que está queimando na atmosfera. Ela cai, mas a atmosfera essa camada de ar que cobre nosso planeta, ela acaba queimando aquele corpo celeste, certo? Pelo contato desse corpo com o ar que faz a atmosfera, beleza? Então, a atmosfera ela é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Eventualmente, lógico, alguns desses asteroides alguns maiores, né, acabam sim atingindo o nosso planeta, beleza? E aí, gente, a atmosfera ela não é igual daqui até o espaço, certo? Ela vai ter diferenças, levando em consideração as diferentes altitudes que ela atinge, certo? Então, nós temos 5 camadas principais que a gente vai conhecer, tá? Tem aí no livro de vocês, lá na página 131, com mais detalhes. E aí, nós vivemos em uma dessas camadas, que é a chamada troposfera. Eu quero que vocês façam a leitura dessa imagem também lá na página, de baixo para cima, tá bom? A troposfera, que é a camada que nós habitamos, certo? Ela é muito importante porque é nela que tem o ar que nós respiramos, no caso o oxigênio, né? E o das plantas, que é o gás carbônico, né? E essa camada também é onde vai acontecer a maioria dos fenômenos climáticos, como por exemplo as chuvas, os ventos, os furacões, enfim. Acima da troposfera vem a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, que é muito importante, certo? Por causa dessa proteção ao planeta, porque a camada de ozônio, o ozônio é um gás que ele vai filtrar os chamados raios ultravioleta do Sol, que é um tipo de radiação solar que pode provocar problemas na nossa saúde. Acima da estratosfera tem a mesosfera, que se caracteriza por ter temperaturas muito, muito baixas, é muito frio. Acima da mesosfera existe a termosfera, que é onde vai ter as ondas de rádio, elas vão viajar exatamente pela termosfera. E a termosfera, ela já vai ser mais quente, certo? E acima da termosfera tem a exosfera, que é a última camada, certo?
A última camada para nós e a primeira para quem está de fora do planeta, certo? A exosfera só é um pouquinho de ar, é uma camada um pouco mais fina em que o ar, o gás, ele já não se segura muito bem ao restante da atmosfera. A exosfera é a última etapa antes do espaço sideral, ok? E agora a gente vai entender o que é tempo atmosférico. Tempo atmosférico, galerinha, a gente vai trabalhar a questão seguinte, palavra tempo. A palavra tempo ela pode ter vários significados. Por exemplo, quando eu pergunto, quanto tempo você demorou para fazer uma tarefa? Quanto tempo demora para chegar daqui até a Lua, certo? Tempo ele vai ter um significado. Ou se eu digo assim, fulano tem um pensamento do tempo das cavernas, isso aí é do tempo do ronco, né? Que o pessoal fala que é coisa velha. Fulano é uma pessoa à frente do seu tempo, né? Uma pessoa que tem visão de futuro, né? Isso aí, a palavra tempo carrega vários significados, mas tempo atmosférico ele vai ter um significado específico. O tempo atmosférico é aquele tempo que a gente fala, por exemplo, quando abre a janela e diz o tempo está nublado, certo? Ou o tempo está ensolarado, ou o tempo está chuvoso, certo? Então, o tempo atmosférico ele vai ser relacionado a esses tipos de fenômenos naturais. Ou seja, vamos aqui explicar com mais detalhes. Tempo atmosférico é o estado momentâneo, certo? Momentâneo, ou seja, no momento, das condições atmosféricas em um determinado local. A nossa atmosfera ela vai desenvolver alguns fenômenos, né? Por exemplo, ventos, a temperatura também vai variar de acordo com o estado momentâneo da atmosfera, certo? Chuvas também é um fenômeno atmosférico, nuvens é um fenômeno atmosférico. Então eu vou ter aqui, por exemplo, né? O tempo ele pode estar nublado ou ensolarado, pode estar chuvoso, pode estar úmido, pode estar seco, pode ter ventos, pode ter calmaria, né? O tempo parado que a gente fala, por exemplo, hoje o tempo está parado, não é o tempo do relógio que parou. O tempo atmosférico, né? Ou seja, não está tendo vento, né? Pelo menos aqui no Ceará a gente fala desse jeito. E frio ou calor, né? A temperatura também vai ser regulada pela atmosfera, como eu falei. E aí o tempo atmosférico ele vai ser isso, é o estado momentâneo da atmosfera. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, de manhã você pode acordar, abrir a janela e ver que o dia está ensolarado, ou seja, tem poucas nuvens no céu. Então esse é o estado momentâneo da atmosfera. Como é que está o tempo atmosférico? Céu aberto, certo? Ensolarado, tem poucas nuvens. Só que à tarde o tempo pode mudar. O tempo pode ficar nublado, ou seja, a atmosfera naquele momento está com várias nuvens. Ou pode acontecer, por exemplo, de manhã você acordar e o tempo está chuvoso. Além das nuvens existe o fenômeno chuva. Só que à tarde pode ser que o tempo já esteja diferente. O céu esteja aberto, certo? Não tenha nuvens. Ou pode acontecer que de manhã esteja muito calor, certo? O tempo pode estar nublado ou o tempo pode estar aberto, mas pode estar fazendo muito calor, a temperatura pode estar alta. E à noite já pode mudar, pode ter muito vento, certo? Muito vento, e a temperatura pode diminuir. Enfim, o tempo atmosférico, ele é momentâneo, certo? Ele é uma coisa que muda rápido. Ele pode durar semanas, ele pode durar dias, ele pode durar horas, certo? O tempo atmosférico ele muda rápido, ok? Ele vai mudar as condições atmosféricas rápido. E aí, essa vai ser a principal diferença entre o tempo atmosférico e o clima, ok? Porque o clima é isso aqui, o conjunto dos tipos de tempos, certo? O conjunto dos tipos de tempos atmosféricos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. O clima, pessoal, ele não é chuvoso, ele não é úmido, ele não é quente, ele não é seco, certo? Ele não é frio. O clima, ele tem nomes diferentes. O clima, ele pode ser tropical, ele pode ser semiárido, ele pode ser equatorial.
Isso aí é um assunto que eu pretendo me aprofundar na nossa próxima aula, certo? Mas o clima, ele é o conjunto dos tipos de tempos atmosféricos comuns a uma determinada região, certo? Por exemplo, faz parte do clima aqui do Ceará neve, gelo? Não, né, gente? Porque o nosso clima é tropical. O clima tropical é um tipo de clima em uma determinada região em que parte do ano é chuvoso, parte do ano é seco, mas é quente o tempo todo, certo? Você pode até dizer assim, professor, mas tem dias que eu sinto frio. Sente, mas uma pessoa que está lá no Polo Norte, para ela o frio que você sente no Ceará não é nada, certo? O clima, pessoal, ele é o tempo atmosférico que dura. Para você analisar o clima de uma determinada região, você tem que observar aquela região, observar o tempo atmosférico dela por no mínimo 30 anos. Eu não estou dizendo que a cada 30 anos o clima muda, certo? Mas é necessário uma observação de pelo menos 30 anos para saber se esse clima vai mudar ou não. E o clima ele muda sim, ok? Aqui no Ceará nem sempre foi quente desse jeito. Os cientistas afirmam que no passado o Ceará ele tinha muito mais vegetação, ele tinha mais chuva, ele foi mais frio. O nosso planeta ele passou por várias mudanças ao longo de sua história, certo? O planeta Terra, inclusive, a maior parte do nosso planeta já foi completamente gelada, certo? Inclusive tem animações como a Era do Gelo que falam sobre esse assunto. De fato, o nosso planeta teve eras do gelo, ok? Então o clima ele muda, mas ele muda mais devagar. Não tem como eu dizer assim, por exemplo, de manhã abrir a janela e falar hoje o clima está ensolarado ou hoje o clima está chuvoso. Não, o clima ele não muda assim de um dia para o outro, certo? O nosso clima aqui no Ceará, aqui no Brasil, é tropical, ok? A maior parte do Brasil é tropical. A maior parte da Itália o clima é mediterrâneo. A maior parte da Amazônia, né, que também pega o Brasil, é equatorial. Então esse clima ele não vai mudar. Ele vai ser um conjunto de características, certo? De tempos atmosféricos que vão caracterizar aquela região, ok? Então, por exemplo, você não pode imaginar que lá no deserto do Saara vai ter neve, ou que aqui no Ceará vai ter neve. Da mesma forma, você não pode imaginar que um lugar como a floresta amazônica, que chove muito, vai ter um período de 7 meses de seca. Isso aí é improvável. Isso é uma coisa que só vai acontecer daqui a décadas ou até séculos. O clima ele muda devagar, ok? Então vamos aqui, gente, recapitulando. De manhã pode estar nublado, né? Depois pode estar ensolarado. Depois tem dias que estão secos. Tem dia que está chuvoso, né? Tem dia que tem muito vento, tem dia que não tem. Isso aí é o quê? Tempo atmosférico. Muda rápido. As condições da atmosfera naquele determinado momento é tempo atmosférico. Já o clima não muda rápido, certo? O Ceará é um clima de temperaturas quentes, que tem uma estação seca e uma estação chuvosa. O deserto do Saara tem um clima que também é muito quente e a maior parte do ano é seca total. Raramente acontece uma chuva. O clima no Polo Norte e no Polo Sul é um clima gelado, um clima muito frio, certo? E isso vai sempre ser assim. Mesmo que tenha um dia chuvoso, mesmo que tenha um dia mais frio ou um dia mais quente, o clima dessas regiões não vai mudar, certo? Pelo menos não tão rápido, vai demorar décadas, séculos, para que haja uma alteração, certo? No clima dessas regiões. Beleza, gente? Eu espero que tenha sido claro, ok? Acompanhem a leitura, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, curtido. Valeu!